Ele prometeu voltar. Disse que ia só resolver umas coisas e voltava para nos buscar. A voz trêmula do senhor idoso cortou o silêncio da madrugada. Ana Maria parou no meio da calçada, seu bebê de 8 meses, Lucas, dormindo no canguru preso ao peito. Eram 5:30 da manhã de um sábado gelado, e ela estava indo pegar o primeiro ônibus para uma entrevista de emprego que poderia mudar sua vida. Mas ali, no ponto de ônibus coberto apenas por um teto de metal enferrujado, estava um casal de idosos encolhidos um no outro, tremendo. O homem devia ter uns 75 anos, a mulher talvez 73. Roupas simples, mas limpas, ele de calça social surrada e camisa xadrez, ela de vestido floral desbotado e um casaco fino de lã que claramente não aquecia nada. "Faz quanto tempo que os senhores estão aqui?" Ana perguntou, sentindo um aperto no peito. "Desde ontem à tarde", a senhora respondeu, a voz fraca. "Nosso filho, ele disse que ia voltar, que tinha esquecido a carteira em casa e precisava buscar. Pediu pra gente esperar aqui, que voltava em 1 hora. Que horas eram?" 3 da tarde. O velho olhou para o relógio de pulso arranhado. "Faz mais de 14 horas. Ana sentiu o sangue gelar. 14 horas. Um casal de idosos esperando no ponto de ônibus a noite inteira, no frio, sem comer. Gente, o que eu vou contar agora vai te fazer questionar tudo sobre família e valores. Fica comigo até o final porque o que aconteceu depois ninguém esperava. O destino tem um jeito peculiar de fazer justiça. Me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo e se você já viu alguma situação de abandono de idosos na sua cidade. Naquela manhã gelada de setembro, Ana não fazia ideia de que aquele encontro revelaria uma das histórias mais cruéis e mais lindas que ela já tinha vivido. Ana Maria tinha 23 anos e conhecia bem o gosto da luta. Mãe solteira desde os 8 meses de gravidez, quando o pai de Lucas simplesmente desapareceu, ela sobrevivia fazendo bicos como diarista e vendendo brigadeiros caseiros nos fins de semana. Morava num quartinho alugado de 15 metros quadrados na periferia, onde cabia apenas uma cama de solteiro, um fogão de 2 bocas e o berço de madeira de Lucas que ela tinha comprado usado. Mas era limpo, organizado e cheio de amor. Aquela entrevista de emprego era para vaga de auxiliar de limpeza num hospital. Salário fixo, carteira assinada, benefícios. Seria a primeira vez na vida que teria estabilidade. Por isso tinha acordado às 4:30, amamentado Lucas, se arrumado com a única roupa apresentável que tinha, calça jeans escura e blusa branca de botão, e saído de casa às 5. O ponto de ônibus ficava a 10 minutos de caminhada. Normalmente estava vazio àquela hora, por isso ela estranhou quando viu as 2 silhuetas de longe. Chegando mais perto, viu, eram idosos, e estavam em situação terrível. O senhor, que depois ela saberia se chamar Francisco, tinha o rosto marcado pelo tempo, cabelos grisalhos escassos, óculos de grau com armação velha. A senhora, Helena, tinha cabelos brancos presos num coque baixo, rosto enrugado, mas gentil, mãos trêmulas de frio. "Os senhores comeram alguma coisa?" Ana perguntou. Eles balançaram a cabeça. "E você, já se inscreveu no canal? Toda semana trazemos histórias reais de superação que vão tocar seu coração. Aperta o sininho para não perder." Ana olhou para o relógio. Faltavam 20 minutos para seu ônibus. A entrevista era às 8. Ela não podia se atrasar. Mas também não podia simplesmente ir embora e deixar aquele casal ali. "Os senhores precisam comer alguma coisa", Ana disse, ajustando Lucas no canguru. O bebê começava a acordar, fazendo aqueles ruídos fofos de quem está saindo do sono. "Não, filha, não precisa", Francisco tentou recusar, mas a voz saiu fraca. "Nosso filho vai voltar. Ele só deve ter tido algum imprevisto." "Imprevisto de 14 horas?" Ana não conseguiu esconder o sarcasmo. "Desculpa, mas isso não é imprevisto. Isso é abandono." Helena começou a chorar silenciosamente. Francisco colocou o braço ao redor dela, tentando confortá-la, mas ele mesmo parecia à beira das lágrimas. "Não fala assim, moça. Ele é nosso filho, nosso único filho. Ele não faria isso com a gente." "Mas já fez, senhor. Está fazendo agora." Ana olhou ao redor. A rua ainda estava vazia, apenas alguns cachorros de rua fuçando lixo nas calçadas. O céu começava a clarear, com aquele tom acinzentado de manhã fria. Ela tinha 15 reais na carteira. Era tudo o que tinha até o fim da semana. Mas olhando para aqueles 2 idosos tremendo de frio e fome, a decisão foi automática. "Vem comigo."
Tem uma padaria ali na esquina que abre às 6. Vou comprar um café e pão para vocês. Não, moça, não podemos aceitar. Não estou pedindo permissão. Ana já estava ajudando Helena a se levantar. A mulher mal conseguia ficar de pé, as pernas dormentes de tanto tempo sentada no banco de concreto gelado. Francisco resistiu um pouco mais, mas a fome e o frio falaram mais alto. Com dificuldade, apoiado em Ana, ele também se levantou. Os 3, ou melhor, 4 com Lucas, caminharam devagar até a padaria. O dono, seu Joaquim, um senhor português de uns 60 anos, estava abrindo a porta quando eles chegaram. Ana, cedo hoje, hein? Ele parou ao ver o casal de idosos. Quem são seus amigos? Encontrei eles no ponto, passaram a noite lá, estão com fome. Seu Joaquim franziu a testa, mas não fez perguntas. Conhecia a Ana há 2 anos, desde que ela se mudou para o bairro. Sabia que ela era boa gente. Entra, vou fazer café fresco. Dentro da padaria quentinha, com cheiro de pão saindo do forno, Ana comprou 2 pães de sal, 2 copos de café com leite bem quente e 2 fatias de queijo. Gastou R$ 12 dos 15 que tinha. Enquanto Francisco e Helena comiam devagar, saboreando cada pedaço como se fosse a última refeição, Ana ficou observando. Eles tinham fome real, fome de horas sem comer. Como é que o filho de vocês pôde fazer isso? Ela murmurou, mais para si mesma que para eles. Helena ouviu. Você não entende, filha. O Bruno, ele não é mau. Ele tem tido uns problemas. Que tipo de problemas justifica deixar os pais dele no ponto de ônibus a noite inteira? Ele está com dificuldades financeiras, Francisco explicou, limpando as migalhas da boca com um guardanapo. Perdeu o emprego há uns meses. A esposa dele saiu de casa. Ele está instável. E por isso vocês estavam no ponto. Os 2 idosos se entreolharam, como se decidindo o quanto contar. Nós moramos com ele, Helena finalmente disse, na casa que era nossa, mas que passamos para o nome dele faz uns anos. Ele disse que ia nos levar para passar o fim de semana na casa da irmã da ex-esposa dele, que mora em outra cidade. Pediu para a gente esperar no ponto enquanto ele ia buscar a carteira que tinha esquecido. E vocês acreditaram. Ele é nosso filho, Francisco disse, a voz saindo mais alta que pretendia. A gente sempre acredita nos filhos. Ana sentiu raiva. Raiva daquele homem que usou a confiança dos próprios pais contra eles. Mas também sentiu uma tristeza profunda. E agora? O que vocês vão fazer? Esperar ele voltar, Helena disse, com uma convicção que partia o coração. Ele vai voltar. Vai perceber que errou e vai voltar. Ana checou o relógio. Seu ônibus passaria em 5 minutos. Se ela corresse, ainda dava tempo. Mas não podia deixar aqueles 2 ali. Não assim. Olha, eu tenho uma entrevista de emprego agora, mas quando voltar, passo aqui para ver se vocês estão bem, tá bom? Obrigado, filha. Você é um anjo. Helena segurou a mão de Ana com força surpreendente. Ana saiu correndo da padaria, Lucas pulando no canguru, e conseguiu pegar o ônibus por pouco. Durante todo o trajeto de 1 hora até o hospital, ela não conseguia parar de pensar no casal. A entrevista foi bem. A gerente de RH gostou dela. Disse que ela tinha perfil certo, que só precisava conferir as referências e ligaria na semana seguinte. Mas Ana mal conseguiu se concentrar. Sua cabeça estava no ponto de ônibus, com Francisco e Helena. Quando voltou, por volta de 12:00, o primeiro lugar que foi o ponto. Eles ainda estavam lá, 6 horas depois, ainda esperando. Ele não voltou? Ana perguntou, embora a resposta fosse óbvia. Ainda não, Francisco disse, mas sua voz tinha menos convicção agora. Mas ele vai voltar. Ana olhou para Helena. A mulher estava pior, mais pálida, respiração mais difícil. Fazia calor agora, devia estar aos 28 graus, e ela parecia desidratada. A senhora precisa de água e comida de verdade e descanso. Mas se a gente sair daqui, ele não vai saber onde a gente tá quando voltar. Helena protestou fraco. Senhora, Ana se ajoelhou na frente dela. Eu não quero ser cruel, mas acho que ele não vai voltar. Não! Francisco gritou, assustando até Lucas, que começou a chorar. Desculpa. Ele se controlou. Mas não fala assim. Ele é nosso filho. Ele não faria isso. Mas já fez, senhor. Faz quase 24 horas. Ana respirou fundo.
tomando uma decisão que provavelmente era loucura. Vocês vêm comigo, pro meu quarto. Não é nada de luxo, mas tem cama, tem comida, tem teto. Não podemos aceitar. Você não nos conhece. E vocês não me conhecem. Mas estamos todos na mesma situação, precisando de ajuda. Ana se levantou. Vamos, antes que essa senhora desmaie no calor. Desta vez, eles não recusaram. O quartinho de Ana ficava a 15 minutos a pé. Para Francisco e Helena, caminhando devagar, levou 30 minutos. Quando finalmente chegaram, estavam exaustos. Desculpa a bagunça, Ana disse, embora não houvesse bagunça alguma. Só pobreza extrema, mais organizada. Está lindo, Helena disse com lágrimas nos olhos. Obrigada. Ana deu sua cama para eles. Disse que dormiria no colchonete com Lucas. Preparou arroz, feijão e ovo, o que tinha na geladeira. Os dois comeram como se fosse um banquete. Depois, exaustos de mais de 24 horas acordados, dormiram. E Ana ficou sentada no chão, segurando Lucas, pensando: no que eu me meti? Será que o filho deles vai aparecer? Ou Ana acabou de se meter numa situação muito maior do que imagina? Francisco e Helena dormiram por 14 horas seguidas. Quando finalmente acordaram, já era manhã de domingo. Ana tinha passado a noite no colchonete fino com Lucas. Não dormiu quase nada, parte porque o chão era desconfortável, parte porque sua cabeça não parava. Bom dia, Helena disse, a voz ainda rouca. Que horas são? 9 da manhã, do domingo. Do domingo? Francisco sentou na cama assustado. Dormimos o dia todo. Vocês precisavam. Estavam exaustos. Helena começou a chorar. O Bruno, ele deve estar procurando a gente. Deve estar desesperado. Ana não tinha coragem de dizer o que realmente pensava. Em vez disso, perguntou: os senhores têm telefone dele? Tenho. Francisco tirou do bolso um celular antigo de teclas. Mas está sem bateria. Descarregou ontem à noite. Posso carregar aqui. Ana pegou um carregador adaptador que tinha. Qual o número? Podemos ligar do meu celular também. Francisco ditou o número. Ana ligou. Chamou. Caixa postal. Deve estar sem sinal, Francisco disse, esperançoso. Ana ligou mais 3 vezes ao longo da manhã. Sempre caixa postal. Enquanto o celular de Francisco carregava, ela preparou o café da manhã. O que tinha? Pão amanhecido que ela aqueceu um pouco, margarina e café fraco. Conte mais sobre vocês, Ana pediu enquanto comiam. Como é que chegaram nessa situação? Foi Helena quem começou. Conheci meu Francisco há 52 anos. Eu tinha 21, ele 23. Casamos 6 meses depois. Foi casamento simples na igreja do bairro, mas foi lindo. Francisco pegou a mão dela, um sorriso triste no rosto. Ela estava linda de branco. Tivemos o Bruno 1 ano depois. Helena continuou. Nosso único filho. Eu tive complicações no parto, não pude ter mais. Mas não importava. O Bruno era tudo pra gente. E vocês trabalhavam com o quê? Eu era metalúrgico, Francisco disse com um toque de orgulho. Trabalhei 35 anos na mesma empresa. Aposentei aos 58. Helena era a costureira, trabalhava de casa. E a casa onde vocês moravam? Compramos em 1985, com muito suor. Pagamos em 15 anos, Francisco suspirou. Era a nossa maior conquista. 3 quartos, um quintal pequeno, mas arrumado. Criamos o Bruno lá. E como passou para o nome dele? Os dois ficaram quietos por um momento. Há 5 anos, Helena finalmente disse, o Bruno apareceu com uma história. Disse que tinha oportunidade de investir num negócio, mas precisava de garantia para o banco emprestar dinheiro. Pediu para a gente colocar a casa no nome dele temporariamente. E vocês concordaram. Ele é nosso filho, Francisco repetiu, como se isso explicasse tudo. E talvez explicasse. O negócio deu errado, Helena continuou. Ele perdeu o dinheiro, mas a casa ficou no nome dele. A gente não se importou. Continuamos morando lá. Afinal de contas, era só no papel. Até quando? Até há 3 meses. A voz de Francisco ficou mais baixa. Ele perdeu o emprego. A esposa, Carla, mulher terrível, saiu de casa levando as crianças, nossos únicos netos. E o Bruno mudou. Mudou como? Ficou amargo, raivoso, começou a beber e começou a dizer que a gente era um peso, que já tinha dado o melhor da vida pra gente e agora a gente tinha que retribuir saindo do caminho.
Helena limpou lágrimas, exatamente com essas palavras. Ana sentiu raiva crescer. E mesmo assim vocês ainda acham que ele vai voltar para buscar vocês? Esperamos. Francisco olhou para as próprias mãos calejadas. Porque se ele não voltar, o que sobra pra gente? A ideia de que criamos um filho que nos descartou como lixo. O silêncio que seguiu foi pesado. Foi quebrado pelo celular de Francisco finalmente ligando, já carregado. Imediatamente começou a apitar com notificações. Francisco pegou com mãos trêmulas. São mensagens, muitas mensagens. Do Bruno? Sim. O que dizem? Francisco leu em voz alta, a voz quebrando. Pai, desculpa, não vou poder buscar vocês. Surgiu um problema. Pai, vocês vão ter que se virar. Não tenho condições agora. Parem de ligar. Eu entro em contato quando puder. E a última, enviada às 3 da madrugada. Vocês me deram a casa. É o mínimo que podiam fazer depois de tudo que gastei com vocês a vida toda. Agora me deixem em paz. Vão morar com alguém que tenha paciência para velhos. Helena desmoronou. Soluços profundos, corpo tremendo. Francisco a abraçou, mas ele mesmo estava chorando. Ana sentiu algo quebrar dentro dela. Não era só tristeza, era indignação, fúria. Isso é crime, ela disse, a voz saindo dura. Abandono de idosos. Ele pode ser preso por isso. Não queremos que ele seja preso, Francisco protestou. Queremos que ele seja nosso filho de novo. Mas ele não é mais, senhor, e vocês precisam aceitar isso. Cruel? Talvez, mas necessário. O que a gente vai fazer? Helena perguntou entre soluços. A gente não tem nada, nem a casa é mais nossa. Ana respirou fundo. Vamos atrás dos direitos de vocês. Tem advogado público, tem defensoria, tem jeitos de reverter isso. A gente não sabe fazer essas coisas, mas eu vou aprender e vou ajudar vocês. Por quê? Francisco olhou para ela, genuinamente confuso. Por que você está fazendo isso? Você não ganha nada ajudando 2 velhos desconhecidos. Ana olhou para Lucas dormindo no cantinho. Porque se fosse minha mãe ou meu pai, eu ia querer que alguém ajudasse. E porque... Ela hesitou, mas decidiu ser honesta. Porque eu sei o que é ser abandonada. O pai do Lucas me deixou grávida de 8 meses. Sumiu. Nunca mais vi. E foi a pior dor da minha vida. Eu não desejo isso para ninguém. Helena estendeu a mão e segurou a de Ana. Você é um anjo, menina. Não sou anjo. Sou só alguém tentando fazer o certo. Naquele domingo, Ana passou horas no Google. Pesquisou sobre abandono de idosos, sobre direitos, sobre como contestar transferência fraudulenta de imóveis. Descobriu que tinha uma defensoria pública na cidade, que atendia segunda-feira, que era gratuito. Amanhã a gente vai lá, ela anunciou, juntos. E o seu trabalho? Helena perguntou. Ainda não fui chamada, então tenho tempo. Mas a verdade é que mesmo se tivesse sido chamada, Ana teria faltado, porque algumas coisas eram mais importantes que trabalho. Algumas coisas eram sobre humanidade básica. Naquela noite, os 3 jantaram o resto do arroz e feijão que Ana tinha. Era pouco, mas era dividido com carinho. E pela primeira vez em dias, Francisco e Helena dormiram sem medo de acordar abandonados. A justiça vai ser feita, ou o filho deles vai sair impune. Segunda-feira amanheceu chuvosa, daquelas chuvas finas e constantes que deixam tudo cinza e melancólico. Ana acordou cedo, amamentou Lucas, preparou o pouco café que tinha e ajudou Francisco e Helena a se arrumarem. Vocês precisam estar apresentáveis, ela disse, passando a ferro a camisa xadrez de Francisco com o ferro velho que esquentava no fogão. Primeira impressão importa. A defensoria pública ficava no centro da cidade. Eram 3 ônibus de distância. Ana pagou as passagens com as últimas moedas que tinha. Chegaram às 8h30. A fila já tinha 40 pessoas. Vai demorar, uma senhora na fila comentou. Sempre demora. 3 horas depois, finalmente foram chamados. A defensora que os atendeu era uma mulher de uns 40 anos, cabelos pretos presos num coque, olheiras profundas de quem trabalhava demais. Doutora Mariana Santos. Então, ela disse, depois de ouvir a história toda. Vocês transferiram a casa para o nome do filho, ele os expulsou, e agora vocês querem a casa de volta. Não exatamente. Ana corrigiu. Eles querem apenas um lugar para morar, e que o filho seja responsabilizado pelo abandono. Doutora Mariana suspirou. Olha, vou ser honesta com vocês. Casos assim são complicados.
A casa está legalmente no nome dele. Vocês assinaram a transferência. Mesmo que tenha sido sob falsos pretextos, é difícil provar. Mas ele os abandonou, Ana protestou. Deixou-me eles no ponto de ônibus por mais de 24 horas. Vocês têm provas disso? Silêncio. Testemunhas, fotos, vídeos, algo? Eu vi, Ana disse. Eu os encontrei lá. Você é parente deles? Não, sou apenas alguém que ajudou. Doutora Mariana juntou os papéis. Minha recomendação? Vocês fazem um boletim de ocorrência por abandono de idosos. Isso é crime. Artigo 98 do Estatuto do Idoso. Pode dar até 1 ano de prisão. Com o BO, podemos usar como base para pedir medida protetiva e talvez, questionar a transferência da casa. Quanto tempo leva isso? Meses, talvez anos. Helena começou a chorar de novo. A gente não tem anos. A gente mal tem onde dormir. Onde vocês estão morando agora? Comigo, Ana disse. No meu quarto. Doutora Mariana olhou para Ana, notou suas roupas simples, o bebê no canguru, a realidade óbvia de pobreza. Você tem condições de mantê-los? Não, mas vou dar um jeito. A advogada ficou em silêncio por um momento, depois suspirou. Olha, vou fazer o seguinte, vou protocolar o processo hoje mesmo. Vou pedir prioridade por serem idosos e vou tentar conseguir uma vaga em algum abrigo temporário enquanto o processo corre. Abrigo? Francisco se assustou. É temporário, só até resolvermos a situação. Nós preferimos ficar com a Ana, Helena disse baixo. Doutora Mariana olhou para Ana de novo. Você tem certeza disso? É muita responsabilidade. Tenho certeza. Não tinha, mas era o que seu coração mandava. Saíram da defensoria com um protocolo e um pedido de BO para fazer na delegacia. A delegacia foi mais rápida, 1 hora e o boletim estava feito. A delegada, uma mulher de uns 50 anos, ficou visivelmente chocada com a história. Vou encaminhar para o Ministério Público, ela prometeu. Isso não pode ficar impune. Mas quando voltaram para casa no fim da tarde, a realidade bateu duro. Ana tinha R$2 na carteira, 0 comida na geladeira e 3 bocas para alimentar além da sua. Vou ter que pedir ajuda, ela admitiu para Francisco e Helena. Conhece aquele ditado, em time que tá ganhando não se mexe. Então, a gente não está ganhando, precisamos mexer. Ela pegou o celular e fez algo que nunca tinha feito, postou no grupo de WhatsApp do bairro. Pessoal, preciso de ajuda. Acolhi um casal de idosos que foi abandonado pelo filho. Não tenho comida nem dinheiro até o fim do mês. Se alguém puder doar qualquer coisa, arroz, feijão, pão, agradeço muito. Nos primeiros 10 minutos, nada. Depois começaram as respostas. Dona Ana, tem um pouco de arroz aqui sobrando. Posso levar? Tenho leite em pó do meu neto. Ele não usa mais. Serve? Posso fazer uma vaquinha aqui no prédio. Em 2 horas, Ana tinha 12 mensagens de pessoas querendo ajudar. Seu Joaquim da padaria mandou. Passa aqui todo dia às 7. Vou separar os pães que sobram. Dona Maria, vizinha idosa, mandou. Tenho umas roupas do meu falecido marido. Servem para o senhor? E assim, devagar, uma rede de apoio foi se formando. Naquela noite, jantaram arroz doado, feijão doado e pão doado. Mas era o jantar mais gostoso que Ana tinha comido em muito tempo. Porque não era só sobre comida, era sobre humanidade. Por que essas pessoas estão nos ajudando? Francisco perguntou, emocionado. Elas nem nos conhecem. Porque tem gente boa no mundo, Ana respondeu. Só precisamos lembrar disso de vez em quando. Mas nem tudo era flores. Naquela mesma noite, o celular de Francisco tocou. Número desconhecido. Alô? Ana viu o rosto dele mudar, endurecer. Quem é? Ela sussurrou. Francisco cobriu o telefone. É o Bruno. O filho, finalmente dando sinal de vida. Francisco colocou no viva voz. E vocês têm a cara de pau de fazer boletim de ocorrência contra mim? A voz jovem e raivosa ecoava. Contra seu próprio filho? Bruno, você nos abandonou, Francisco disse, a voz tremendo. Abandonei? Eu dei um teto para vocês a vida inteira. Agora que eu preciso da minha casa, da casa que está no meu nome, eu sou o vilão? A casa era nossa. Era, passado. Agora é minha. E vocês vão retirar essa denúncia ou eu garanto que vão se arrepender. Como assim? Ana não se conteve. Quem é você? Bruno perguntou, ácido. Alguém que teve coragem de fazer o que você não fez, cuidar dos seus pais. Ah, entendi. A samaritana. Deixa eu adivinhar. Daqui a pouco você vai estar manipulando eles para botar a casa no seu nome? Eu nem quero essa maldita casa. Todo mundo quer alguma coisa. Você não está fazendo isso de graça. Estou sim.
porque diferente de você, eu ainda tenho humanidade. Vocês vão se arrepender disso, Bruno disse e desligou. Francisco estava pálido, Helena tremendo. Ele está com raiva, Helena sussurrou. Muita raiva. Deixa ele ficar, Ana disse, embora por dentro estivesse preocupada. Ele já fez o pior. O que mais pode fazer? Ela descobriria a resposta muito em breve. E não seria bonito. O filho deles está planejando algo? Que ameaça é essa? A tensão está só aumentando. Na terça-feira, Ana acordou com uma sensação estranha, como se algo ruim estivesse por vir. A sensação se confirmou quando ela foi até a padaria buscar os pães que seu Joaquim tinha prometido. Ana, ele disse, desconfortável, preciso te falar uma coisa. O que foi? Ontem à noite apareceu um rapaz aqui. Disse que era filho dos idosos que você está abrigando. Ele disse umas coisas. O estômago de Ana revirou. Que tipo de coisas? Que você está se aproveitando dos pais dele, que está manipulando eles para ficar com o dinheiro da aposentadoria, que você é golpista. Seu Joaquim parecia genuinamente preocupado. Eu não acreditei, óbvio, mas ele foi em outras lojas também, na padaria da Dona Rosa, no mercadinho do seu Zé. Ele está espalhando mentiras sobre mim. Exatamente. E Ana, algumas pessoas acreditaram. Ana sentiu o chão sumir. Sua reputação no bairro era tudo que ela tinha. Se as pessoas começassem a achar que ela era golpista, perderia tudo. Os bicos de faxina, a confiança dos vizinhos, até mesmo o quartinho que alugava poderia estar em risco. Seu Joaquim, o senhor me conhece há 2 anos, eu sou golpista. Claro que não, mas sabe como é, língua de serpente planta dúvida mesmo onde não devia ter. Ana voltou para casa com os pães e o coração pesado. Não contou nada para Francisco e Helena ainda, não queria preocupá-los. Mas as coisas pioraram. Na quarta-feira, Dona Cláudia, para quem Ana fazia faxina toda semana há 1 ano, ligou. Ana querida, desculpa, mas vou ter que dispensar seus serviços. Por quê? Fiz algo errado? Não, não é isso. É que, olha, ouvi umas coisas e prefiro não me arriscar, entende? Dona Cláudia, a senhora conhece meu trabalho, sempre fui honesta. Eu sei, mas vai que... Enfim, desculpa. E desligou. Era o 3º cliente que cancelava em 2 dias. Bruno estava destruindo sistematicamente sua fonte de renda. Ele está fazendo isso de propósito, Ana disse para a doutora Mariana quando ligou para a defensoria. Está espalhando mentiras, fazendo eu perder trabalho. Isso é difamação, você pode processar. Com que dinheiro? Com que tempo? Eu entendo sua frustração, mas olhe o lado positivo. Quanto mais ele faz essas coisas, mais provas a gente tem contra ele. Documente tudo. Grave conversa se puder. A gente usa isso no processo. Mas documentar não pagava a conta. Não colocava comida na mesa. Naquela noite, Ana fez as contas. Tinha perdido quase metade da sua renda. E ainda tinha 3 pessoas dependendo dela. A gente precisa sair, Francisco disse quando percebeu a situação. A gente está atrapalhando sua vida. Vocês não vão a lugar nenhum, Ana disse com firmeza. Isso é exatamente o que ele quer. Que vocês fiquem vulneráveis de novo, sem ninguém para defender vocês. Mas você está perdendo tudo por nossa causa. Não é por causa de vocês, é por causa dele. E eu não vou deixar ele vencer. Na quinta-feira, as coisas tomaram um rumo inesperado. Ana estava na fila do banco tentando sacar seu último dinheiro, quando uma mulher de uns 50 anos, bem vestida, se aproximou. Você é a Ana, a que está cuidando do casal de idosos? Sou. Por quê? Meu nome é Letícia, sou assistente social da prefeitura. Ela mostrou uma identificação. Recebi uma denúncia anônima de que você está mantendo 2 idosos em condições inadequadas. Preciso fazer uma visita para verificar. Denúncia anônima? Ana sentiu raiva ferver. Foi o filho deles, né? Tem nome dele escrito em todo lugar. Não posso confirmar a fonte, mas preciso fazer a vistoria. É protocolo. Ana não tinha escolha. Marcaram para a tarde seguinte. Ela passou a noite limpando o quartinho, que já era limpo, organizando tudo, preparando-se para a inspeção. Eles vão nos tirar daqui, Helena chorava. Vão nos colocar num abrigo. Não vão, porque não tem nada de errado aqui. É simples, mas é digno. Sexta-feira, 14 horas. Letícia chegou. Ana estava nervosa, mas tentava não demonstrar. A assistente social entrou no quartinho e olhou ao redor com expressão neutra. Checou a cama onde Francisco e Helena dormiam, o banheirinho minúsculo mais limpo, a cozinha improvisada. Onde você dorme? Ela perguntou. No colchonete ali, Ana apontou. Com meu filho. Letícia fez anotações.
Perguntou se Francisco e Helena estavam tomando medicação. Estavam. Ana tinha conseguido doação de remédios no posto de saúde. Perguntou sobre a alimentação. Comiam 3 vezes ao dia, graças às doações. Perguntou sobre higiene. Banho todo dia, roupas limpas. Depois de 40 minutos, ela fechou a prancheta. Vou ser franca com você, Letícia disse. A denúncia alegava que você estava explorando os idosos, mantendo eles em condições subhumanas, possivelmente para roubar a aposentadoria. Ana sentiu o sangue ferver, mas se manteve calma. E o que você encontrou? Encontrei uma jovem mãe solteira que está dividindo o pouco que tem com 2 pessoas que precisam de ajuda. Encontrei um espaço pequeno, mas limpo e organizado. Encontrei 2 idosos bem cuidados, bem alimentados e claramente gratos. Letícia suspirou. A denúncia é infundada. Vou arquivar com recomendação de nenhuma ação. Ana sentiu alívio lavar sobre ela como onda. Mas, Letícia continuou, posso fazer uma sugestão? Claro. Já que você está cuidando deles, podemos oficializar isso, fazer um termo de acolhimento familiar. Assim você pode ter acesso aos benefícios deles legalmente, usar para despesas com eles, e ninguém pode acusar você de nada. Benefícios? Eles recebem aposentadoria, correto? Francisco assentiu. 1 salário mínimo cada, mas o dinheiro está indo para a conta que está no nome do Bruno. Ele mudou tudo quando botou a casa no nome dele. Podemos resolver isso também. Se ele trocou as contas sem autorização dos titulares, é fraude. Podemos reverter. Letícia já estava pegando formulários da bolsa. Vou encaminhar isso para o setor jurídico. Pela primeira vez em dias, Ana viu um raio de esperança. Mas a vitória foi curta. Naquela mesma noite, por volta das 22 horas, bateram na porta. Forte, agressivo. Ana abriu com corrente de segurança ainda presa. Do outro lado estava um homem de uns 35 anos. Alto, forte, rosto marcado pela raiva, cabelos escuros despenteados, barba por fazer, olhos injetados, provavelmente de álcool. Você é a Ana? Ela não precisava perguntar quem ele era. Reconhecia aquele olhar, aquela fúria. Sou, e você deve ser o Bruno. Cadê meus pais? Dormindo, e vão continuar assim, porque você não vai acordá-los. Eles são meus pais, eu decido. Você perdeu esse direito quando os abandonou num ponto de ônibus. Bruno tentou empurrar a porta, mas a corrente segurou. Abre essa porta. Não. Eu vou chamar a polícia. Chama. Por favor. Vai ser mais fácil pra gente porque aí já tem autoridade aqui pra te prender por abandono de idosos. Isso o fez pausar. Vocês fizeram BO mesmo? Sua voz tinha uma mistura de surpresa e raiva. Fizemos. E você está sendo investigado. Então sugiro que saia daqui antes que eu ligue para a delegacia e diga que você está me ameaçando. Bruno deu um passo para trás, mas não foi embora. Você não sabe com quem está mexendo. Eu vou destruir você. Vou fazer você se arrepender de ter se metido na minha família. Sua família? Você não tem família. Você tem vítimas que um dia foram seus pais. Eles eram um peso. Eu carreguei esse peso a vida inteira. Finalmente me livrei e você vem e devolva a humanidade deles, coisa que você tirou. Bruno cuspiu no chão, um gesto de desprezo puro. Você vai pagar, pode ter certeza. E foi embora. Ana fechou a porta e encostou nela, tremendo. Dentro do quartinho, Francisco e Helena estavam acordados, abraçados na cama, chorando. Desculpa, Francisco disse. Desculpa por isso. Não é culpa de vocês, é dele. Mas Ana estava preocupada, muito preocupada. Porque homens desesperados fazem coisas desesperadas. E Bruno estava claramente desesperado. Bruno está perdendo o controle. O que mais ele é capaz de fazer? A situação está ficando perigosa. No sábado de manhã, Ana acordou com várias notificações no celular. Mensagens de números desconhecidos, todas com o mesmo teor. Vi sua história no grupo do bairro. Quero ajudar. Tenho roupas para doar. Posso oferecer consulta médica gratuita para os idosos. Sou advogada aposentada. Posso dar orientação jurídica. Ana não entendia. Ela não tinha postado nada novo. Até que viu. Alguém, descobriria depois que foi Dona Maria, a vizinha, tinha feito um post longo no grupo contando a história toda. Como Ana tinha acolhido um casal de idosos abandonado, como estava perdendo o trabalho por causa de mentiras espalhadas pelo filho ingrato, como precisava de apoio. O post tinha 347 reações e 129 comentários, quase todos oferecendo ajuda. Gente, isso é sério?
Ana não conseguia acreditar. Francisco e Helena olhavam o celular com lágrimas nos olhos. Tem tanta gente boa, Helena sussurrou. Ao longo daquele dia e do domingo, uma verdadeira rede de apoio se formou. A igreja do bairro ofereceu cestas básicas mensais. O posto de saúde agendou consultas prioritárias para Francisco e Helena. 3 vizinhas se ofereceram para fazer rodízio cuidando dos idosos quando Ana precisasse trabalhar. E tinha mais. Dona Aparecida, uma senhora de 68 anos do bairro, que era ex-assistente jurídica, ofereceu ajudar com a papelada da defensoria. Trabalhei 30 anos num escritório de advocacia, ela explicou, quando veio visitar na segunda-feira. Aposentei, mas ainda sei como funcionam esses processos. Posso ser uma ponte entre vocês e a doutora Mariana. Mas isso dá trabalho, Ana hesitou. Querida, estou aposentada e entediada. Seria um prazer ajudar. Dona Aparecida sorriu. E além do mais, esses casos de abandono de idoso me tocam pessoalmente. Tenho medo de passar por isso um dia. Ela se tornou peça fundamental. Organizou todos os documentos, preparou cronogramas, fez follow-up com a defensoria. Em uma semana, o processo que estava parado começou a andar. Mas a maior surpresa veio na quarta-feira. Ana estava voltando da casa de uma cliente nova, indicação de seu Joaquim, que não acreditou nas mentiras, quando viu um carro desconhecido parado em frente ao seu quartinho. Não era carro de Bruno. Era um sedã branco, mais velho, mas bem cuidado. Quando se aproximou, viu uma mulher de uns 40 anos sentada no banco do motorista. Ela saiu quando viu Ana. Você é a Ana? Sou. Quem é você? Meu nome é Carla. Eu sou... Era a esposa do Bruno. Ana sentiu todos os músculos ficarem tensos. O que você quer? Conversar. Por favor, só 5 minutos. Ana olhou ao redor. Era dia claro. Tinha vizinhos nas janelas. Se fosse armadilha, teria testemunhas. 5 minutos. Elas se sentaram num banco de praça próximo. Carla parecia nervosa, mexendo nas mãos constantemente. Eu soube o que aconteceu. Ela começou. Com o Francisco e a Helena. E eu preciso te contar algumas coisas. Estou ouvindo. Eu saí do Bruno há 4 meses. Peguei as crianças e fui embora. Você sabe por quê? Ana balançou a cabeça. Porque ele estava se tornando violento. Não fisicamente, ainda não, mas psicologicamente. Controlava cada centavo, cada movimento meu. E quando ele perdeu o emprego, Carla tremeu. Ficou pior. Muito pior. E os pais dele? Eu sempre gostei deles. Francisco e Helena são pessoas maravilhosas. Quando ainda éramos casados, eu via como o Bruno os tratava. Com desprezo, como se fossem um fardo. Ela limpou lágrimas. Eu tentei intervir algumas vezes, mas ele me ameaçava. Dizia que se eu me metesse, ele tiraria as crianças de mim. Por que está me contando isso? Porque você precisa saber com quem está lidando. O Bruno é perigoso quando encurralado. E agora, com o processo, com as denúncias, ele está encurralado. Carla olhou diretamente para Ana. Ele é capaz de fazer coisas horríveis. Como o quê? Não sei especificamente. Mas eu sei que ele está planejando algo. Ontem ele me ligou. Estava bêbado, descontrolado. Disse que ia resolver o problema, de uma vez por todas. O sangue de Ana gelou. Resolver como? Não disse. Mas Ana, proteja eles. E se proteja também. Depois que Carla foi embora, Ana ficou sentada no banco por 10 minutos, processando. Quando voltou para casa, chamou Dona Aparecida e Doutora Mariana. Contou sobre o aviso de Carla. Vou pedir medida protetiva de urgência, doutora Mariana disse. Bruno não pode se aproximar de vocês. Se tentar, vai preso na hora. E se ele não ligar para a medida protetiva? Ana perguntou. Então a gente torce para a polícia chegar a tempo. Não era resposta reconfortante. Naquela noite, Ana mal conseguiu dormir. Cada barulho na rua a deixava alerta. Tinha colocado uma cadeira encostada na porta, medida patética, mas era o que tinha. Francisco e Helena perceberam sua atenção. A gente devia ir embora, Francisco disse pela 10ª vez. Você está em perigo por nossa causa. Já disse, vocês não vão a lugar nenhum. Mas seu filho, Ana, você tem que pensar no Lucas. E era nisso que ela mais pensava. No bebê de 9 meses dormindo inocente no berço, alheio ao perigo que o cercava. Vamos todos ficar bem, ela disse, mais para se convencer que para convencer eles. Na quinta-feira, chegou a notificação. Bruno tinha sido oficialmente notificado da medida protetiva. Não poderia chegar a menos de 200 metros de Francisco, Helena ou Ana. Qualquer violação resultaria em prisão preventiva. Pronto, Dona Aparecida disse satisfeita. Agora ele não pode fazer nada.
Mas Ana não estava tão confiante. E sua intuição estava certa. Na sexta noite, Ana estava dando banho em Lucas quando ouviu gritos na rua. Correu para a janela e viu Bruno, claramente bêbado, gritando na frente da casa. Francisco, Helena, saiam daí! Vocês são meus pais, eu mando em vocês! Vizinhos já estavam nas janelas. Alguém deve ter chamado a polícia porque em 5 minutos uma viatura chegou. Ana assistiu pela janela enquanto 2 policiais tentavam conter Bruno. Ele resistiu, empurrou um deles, continuou gritando. Aquela vagabunda roubou meus pais, ela é golpista, vocês não veem? Senhor, o senhor está violando medida protetiva. Vai ter que vir conosco. Eu não vou a lugar nenhum, essa é a minha família. Levou 3 policiais para finalmente algemá-lo e colocá-lo na viatura. Mesmo assim ele continuava gritando, ameaçando, acusando. Quando finalmente levaram ele, Ana se permitiu respirar. Acabou? Helena perguntou tremendo. Por enquanto, Ana respondeu. Mas ambas sabiam, pessoas como Bruno não desistem fácil. E prisão, às vezes, só faz a raiva crescer. O que nenhuma delas sabia é que dentro da cadeia, Bruno faria uma ligação para uma pessoa que Ana nunca esperaria, e essa ligação mudaria tudo. Bruno foi preso, mas quem ele vai chamar? E o que mais está por vir? A história está longe de acabar. Bruno ficou preso por 72 horas. Foram 3 dias de paz relativa para Ana, Francisco e Helena. Mas na segunda-feira ele foi solto. Audiência de custódia, pagamento de fiança, promessas de não voltar a violar a medida protetiva. Ele vai voltar, Francisco disse, olhando pela janela nervosamente. Não pode. Se chegar perto, vai preso de novo. Você acha que isso vai parar ele? Ana não tinha resposta. Mas a retaliação de Bruno veio de onde ela menos esperava. Na terça de manhã, bateram na porta. Ana abriu e encontrou uma mulher de uns 60 anos, bem vestida, cabelos pintados de loiro, maquiagem impecável, expressão de desdém. Você é a Ana que está mantendo Francisco e Helena? Quem quer saber? Sou Marta, irmã da Helena. Ana piscou, surpresa. Helena nunca tinha mencionado ter irmã. Helena, Ana chamou. Tem alguém aqui para você. Helena veio até a porta e ficou pálida ao ver a mulher. Marta, o que você está fazendo aqui? Vim te buscar, você e o Francisco. Vocês vão morar comigo. Silêncio pesado. Como você soube onde estamos? Helena perguntou. O Bruno me ligou, contou tudo. Disse que vocês estão sendo mantidos por uma aproveitadora que quer o dinheiro da aposentadoria de vocês. Ana sentiu raiva ferver. Claro que ele disse isso. Marta ignorou completamente, focando em Helena. Arruma suas coisas. Vamos embora agora. Não vou. Como não vai? Você vai ficar nesse barraco com uma desconhecida quando tem família querendo te acolher. Família? Helena riu sem humor. Marta, você não fala comigo há 15 anos, desde que briguei com você por causa da herança da mamãe. E agora, de repente, quer me acolher? Isso foi há muito tempo. Superei. Ou o Bruno te pagou para vir aqui. Francisco interveio, saindo do interior do quarto. Quanto ele te ofereceu, Marta? A mulher teve a decência de parecer desconfortável por um segundo. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Ele quer tirar a gente daqui porque enquanto estivermos com a Ana, temos quem nos defenda, quem lute por nossos direitos. Se formos com você, Francisco cruzou os braços. Quanto tempo até a gente, voluntariamente, desistir do processo contra ele? Você está delirando. Estou lúcido. E não vou a lugar nenhum. Nem eu, Helena concordou. Ana cuidou da gente quando ninguém mais quis. Não vou abandoná-la agora. Marta olhou de Francisco para Helena, depois para Ana com ódio puro. Vocês vão se arrepender. Quando essa daí mostrar a verdadeira face, quando roubar tudo de vocês, vão lembrar que eu avisei. Pode ir embora, Ana disse calmamente. E pode dizer pro Bruno que não funcionou. Marta saiu pisando duro. Mas aquilo foi só o começo. Nas próximas 2 semanas, Bruno tentou de tudo. Mandou assistente social atrás de assistente social. Todas verificavam e concluíam que estava tudo bem. Espalhou mais mentiras no bairro, mas dessa vez, as pessoas que conheciam Ana defendiam ela. Até tentou subornar a dona Aparecida para perder documentos importantes. Ela recusou indignada e documentou a tentativa de obstrução de justiça. Cada tentativa falhava, e cada falha deixava Bruno mais desesperado. A situação explodiu numa quinta-feira à noite. Ana estava voltando do mercado com Lucas no canguru e algumas sacolas de compras quando viu Bruno encostado num poste a uns 50 metros da sua casa. Ele estava respeitando os 200 metros da medida protetiva.
Tecnicamente não estava violando nada, mas estava ali, observando, intimidando. Ana apressou o passo, entrou em casa, trancou a porta. Ele estava lá fora. Ela disse para Francisco e Helena, só observando. Isso é permitido? Não sei. Vou ligar para a doutora Mariana. A advogada explicou que sim, era zona cinzenta. Ele não estava se aproximando, então tecnicamente não violava a ordem, mas era assédio, intimidação. Documenta. Tira foto se possível. A gente adiciona ao processo. Mas documentação não fazia a Ana se sentir mais segura. Naquela noite, nenhum dos 4 conseguiu dormir direito. Cada som na rua fazia todos pularem. Às 3 da manhã, Ana ouviu um barulho na porta. Como se alguém estivesse tentando arrombar. Ela pegou o celular, pronta para ligar para o 190, quando o barulho parou. Esperou 5 minutos. Nada. De manhã, quando saiu, viu. Alguém tinha colado uma foto na porta. Uma foto de Lucas, tirada de longe, com uma mensagem escrita em caneta vermelha. Crianças são frágeis. Cuidado. Ana sentiu o mundo girar. Sentou no chão ali mesmo, tremendo. Isso era ameaça direta contra seu filho. Ana? Francisco saiu, viu ela no chão, a foto na mão. Meu Deus. Eles chamarão a polícia imediatamente. A delegada que os atendeu, doutora Vanessa, ficou visivelmente chocada. Isso já passou de todos os limites. Vou pedir prisão preventiva dele. Ameaça menor, intimidação, assédio. Ele não vai sair tão cedo. Mas encontrar Bruno provou ser difícil. Ele tinha sumido. Não estava em casa, não atendia celular, não apareceu no trabalho, o pouco trabalho esporádico que tinha. Durante 3 dias, Ana viveu em paranoia. Mal saía de casa. Quando saía, checava toda a esquina, todo o carro estacionado. Foi Dona Aparecida quem finalmente trouxe notícias. Acharam ele, ela disse, chegando na casa na segunda-feira. E Ana, você precisa se preparar, porque o que descobriram é complicado. O que descobriram? Dona Aparecida respirou fundo. Bruno estava planejando sequestrar Lucas, forçar você a desistir do processo e devolver Francisco e Helena para ele. A polícia encontrou mensagens no celular dele, pesquisa sobre como tirar criança de mãe solteira legalmente, contatos com pessoas duvidosas. Ana sentiu as pernas fraquejarem, sentou antes de cair. Ele ia pegar meu filho. Ia tentar, mas não vai mais. Está preso. Prisão preventiva dessa vez. Juiz viu as evidências e não deu fiança. Francisco tinha o rosto entre as mãos. Meu filho se tornou isso, um monstro. Helena chorava silenciosamente. Ana estava em choque. Tentaram sequestrar Lucas, seu bebê. Quanto tempo ele fica preso? Ela conseguiu perguntar. Até o julgamento, que deve ser em alguns meses. E Ana, com essas novas acusações, somadas ao abandono de idosos, ele está olhando para uns 3, 4 anos. Era o que deveria trazer alívio, mas Ana só sentia cansaço. Cansaço profundo de lutar, de ter medo, de olhar por cima do ombro. Acabou? Ela perguntou, a voz pequena. A parte perigosa, sim. Agora vem a parte legal. O processo pela casa, pela restituição dos direitos de Francisco e Helena, pela compensação. Eu só quero paz. Você vai ter, prometo. Mas naquela noite, quando Ana finalmente conseguiu dormir direito pela primeira vez em semanas, ela teve um pesadelo, com Bruno levando Lucas embora, enquanto ela gritava sem conseguir se mover. Acordou suada, chegou Lucas no berço, dormindo tranquilo, alheio a tudo. Nunca mais, ela sussurrou para o filho, nunca mais vou deixar ninguém te ameaçar. E naquele momento, Ana percebeu, ela não estava mais apenas ajudando Francisco e Helena. Eles tinham se tornado família. Família de verdade. Bruno está preso, mas será que é o fim? Ou ainda tem mais reviravoltas. A luta pela justiça continua. Com Bruno na prisão, as coisas finalmente começaram a se acalmar, mas a batalha legal estava longe de terminar. Doutora Mariana agendou reunião com Ana, Francisco, Helena e Dona Aparecida para discutir estratégia. Temos 3 frentes, ela explicou, papéis espalhados sobre a mesa da defensoria. Primeiro, o processo criminal contra Bruno por abandono de idosos e ameaça. Esse está andando bem. Com as provas que temos, o BO, as testemunhas, as mensagens, a foto ameaçadora, ele vai ser condenado. É questão de tempo. E a casa? Francisco perguntou. Era a pergunta que ele fazia toda semana. Segunda frente, anulação da transferência da propriedade. Vocês assinaram sobre falsos pretextos, correto? Ele disse que era temporário,
que precisava da garantia para o banco, mas que a casa continuaria sendo nossa. Temos isso por escrito. Não, Francisco baixou a cabeça. Mas temos o histórico. Dona Aparecida interveio, sempre preparada. Eu peguei na cartório de imóveis. A casa estava no nome de Francisco e Helena por 35 anos. A transferência aconteceu há 5 anos, logo após Bruno perder dinheiro num investimento. E 2 anos depois ele tirou vocês de lá. O padrão sugere má fé. Isso ajuda, doutora Mariana anotou. E terceira frente, restituição do dinheiro da aposentadoria. Bruno desviou quanto? Helena tinha planilha pronta. Dona Aparecida tinha ensinado ela a organizar tudo. Nos últimos 3 anos, desde que ele assumiu o controle da nossa conta, ele desviou aproximadamente R$47 mil. Como vocês comprovam isso? Extratos bancários. A conta que era para ser conjunta, ele mudou para apenas ele ter acesso. Mas o banco forneceu os extratos quando explicamos a situação. Dona Aparecida estava orgulhosa do trabalho investigativo que tinham feito. Doutora Mariana sorriu. Vocês fizeram o meu trabalho. Com essas provas, temos caso sólido. Quanto tempo até resolução? Ana perguntou. Processo criminal, 6 meses até julgamento. Ele provavelmente pega entre 2 e 4 anos. Restituição de propriedade pode levar 1 ano, talvez mais. Mas podemos pedir liminar para vocês morarem lá durante o processo. Restituição do dinheiro, assim que ele for condenado criminalmente, é mais fácil ganhar a civil. 1 ano, pelo menos. 1 ano é muito tempo, Helena disse baixinho. Mas vocês têm onde ficar, Ana lembrou. E a gente vai passar por isso juntos. Mas a verdade é que 1 ano era muito tempo. O quartinho de Ana era apertado para 4 pessoas. Lucas estava crescendo. Em breve precisaria de mais espaço. E embora as doações ajudassem, dinheiro estava sempre curto. Foi seu Joaquim quem trouxe uma solução inesperada. Ana, sabe aquele sobrado em cima da padaria, que eu uso como depósito? Sei. Estava pensando, tem 2 quartos lá em cima. Tá meio bagunçado, cheio de caixa, mas é espaçoso. Que tal vocês morarem lá? Temporário, até as coisas se resolverem. Seu Joaquim, eu não tenho como pagar aluguel de sobrado. Quem falou em aluguel? Você me ajuda na padaria de manhã cedo e a gente chama Kitty. Precisa de alguém confiável mesmo. Ana não conseguiu segurar as lágrimas. Sério? Sério. E além do mais, é mais seguro. Tem menos gente sabendo onde vocês estão. No fim de semana, com a ajuda de vizinhos, eles se mudaram. O sobrado era perfeito. 2 quartos, um para Francisco e Helena, outro para Ana e Lucas. Sala, cozinha, banheiro completo. Luxo comparado ao quartinho. É como se a vida estivesse finalmente melhorando, Helena disse, arrumando as poucas roupas que tinham no guarda-roupa do quarto. E estava melhorando. Devagar, mas estava. Ana conseguiu o emprego no hospital. A gerente ligou finalmente. Começaria em 2 semanas. Salário fixo, benefícios, estabilidade. Francisco começou a fazer bicos de conserto de móveis, uma habilidade que tinha da juventude. Não ganhava muito, mas ajudava. Helena cozinhava e vendia marmitas para pessoas do bairro. Sua comida caseira fez sucesso rapidamente. E assim, os 4 foram construindo uma rotina. Uma vida. 2 meses depois, veio a primeira audiência do processo criminal. Ana, Francisco e Helena estavam lá. Bruno entrou algemado, magro, pálido, olheiras profundas. A prisão tinha feito efeito nele. Quando viu os pais, tentou falar. Pai, mãe, eu... Silêncio. O juiz ordenou. O julgamento durou 3 horas. Depoimentos, provas, argumentações. No final, veredito, culpado. 3 anos e meio de reclusão por abandono de idosos qualificado, ameaça a menor, tentativa de sequestro. Helena chorou, não de alegria, de tristeza profunda de ver o filho sendo condenado. Ele mereceu, Francisco disse, mas sua voz também estava quebrada. Mas com a condenação criminal, as outras peças começaram a cair. A restituição da propriedade foi aceita 3 meses depois. A casa voltou ao nome de Francisco e Helena. O dinheiro desviado, ordem judicial obrigou Bruno a devolver. Como ele não tinha, a casa seria vendida, e o valor repassado caso ele não pagasse em 6 meses. Mas Francisco e Helena não queriam a casa de volta. Aquele lugar tem memórias ruins agora, Helena explicou, do que o Bruno se tornou, do que ele fez. Vocês podem vender, doutora Mariana sugeriu. Com o dinheiro, comprar algo menor, mas que seja de vocês.
Novo começo. E foi o que fizeram. A casa foi avaliada em R$280 mil. Venderam em 3 meses. Com o dinheiro, Francisco e Helena fizeram algo que ninguém esperava. Compraram metade do sobrado de seu Joaquim. Ele estava querendo vender já fazia tempo. 120 mil. Reformaram. Registraram oficialmente. Agora é nossa. Nossa e da Ana e do Lucas. Helena disse, olhando os documentos com lágrimas. Não, vocês não precisam me incluir, Ana começou. Você é família, Francisco interrompeu. E família divide. A casa é das 3 gerações. Nossa, sua e do Lucas. Mas isso não faz sentido financeiro. Faz sentido de coração. E no final, é isso que importa. Ana não conseguiu argumentar contra isso. O resto do dinheiro, 100 mil foram para a poupança de Francisco e Helena. 40 mil eles insistiram em dar para Ana, seu salário por 1 ano cuidando de nós. Ela aceitou relutante, mas grata. E 20 mil doaram para criar um fundo de ajuda a idosos abandonados no bairro, administrado por Dona Aparecida. A vida finalmente encontrou equilíbrio. Ana trabalhava no hospital, Francisco fazia bicos, Helena vendia marmitas, Lucas crescia feliz e saudável. E todo domingo eles jantavam juntos, às vezes com seu Joaquim, às vezes com Dona Aparecida, às vezes com vizinhos que tinham ajudado. Família não é quem tem seu sangue, Ana disse num desses jantares, é quem está do seu lado quando você precisa. Amém. Francisco brindou com um copo de suco. Eles tinham passado pelo pior e sobrevivido, juntos. Parece que finalmente as coisas se resolveram, mas ainda tem mais história. O que o futuro reserva? 2 anos depois. Lucas tinha quase 3 anos agora. Falava sem parar, corria pela casa, chamava Francisco de Vovô Chico e Helena de Vovó Lena. Para ele sempre foi assim. Ele não conhecia outra realidade. Ana tinha sido promovida no hospital, de auxiliar de limpeza para auxiliar administrativa. Melhor salário, horários mais flexíveis. Estava até pensando em voltar a estudar. Terminar o ensino médio que tinha abandonado. Francisco, aos 77 anos, tinha virado referência no bairro em consertos de móveis. Sempre tinha trabalho. E mais importante, tinha propósito. Helena, aos 75, tinha expandido o negócio de marmitas. Agora tinha 3 ajudantes e fornecia para uma empresa pequena. Nada gigante, mas sustentável. A casa que antes era depósito de padaria, agora era um lar de verdade. Sala aconchegante, quartos bem decorados, com ajuda de doações e criatividade, cozinha sempre cheirando a comida boa. Quem diria, né? Helena comentou uma tarde de sábado enquanto preparava o almoço. Há 2 anos a gente estava num ponto de ônibus, abandonados. Hoje a gente tem casa, tem trabalho, tem família. A vida dá voltas, Ana concordou, ajudando a cortar legumes enquanto Lucas brincava no chão da cozinha. E você, Ana, alguma novidade na vida amorosa? Ana corou. Ah, dona Helena, não enche. Ué, você é jovem, bonita, trabalhadora, merece alguém especial. A verdade é que tinha alguém. Rafael, enfermeiro do hospital. 32 anos, gentil, paciente e ótimo com Lucas. Eles tinham saído algumas vezes. Nada sério ainda, mas tinha potencial. Tem um cara, Ana admitiu, mas é cedo ainda. Se ele for bom com você e com o Lucas, tem nossa aprovação. Helena sorriu. E se não for, vai ter que lidar comigo e com o Chico. Elas riram. Aquela leveza, aquele humor, eram conquistas. 2 anos atrás, nenhuma delas conseguia rir assim. Mas nem tudo era perfeito. Bruno estava preso ainda. Devia sair em 1 ano com bom comportamento. E isso era uma nuvem sempre presente no horizonte. O que a gente faz quando ele sair? Francisco perguntou uma noite, depois que Lucas dormiu. Ele vai procurar a gente. Não sei, Ana admitiu. Mas a gente lida quando acontecer. Eu tenho medo, Helena confessou. Medo de que ele ainda tenha raiva, de que tente algo. A gente tem medida protetiva, e dessa vez, se ele tentar qualquer coisa, volta pra cadeia na hora. Ana tentou soar confiante, mas por dentro, ela também tinha medo. O medo se materializou de forma inesperada 3 meses depois. Ana chegou em casa do hospital e encontrou uma carta. Não tinha remetente, mas reconheceu a letra de imediato. Era de Bruno. Com mãos trêmulas, abriu. Pai, mãe, sei que não tenho direito de escrever.
Sei que não mereço sequer ser lido, mas preciso dizer algumas coisas. Estou preso há mais de 2 anos. Tive muito tempo para pensar, muito tempo para perceber o monstro que me tornei. Fiz terapia aqui dentro, terapia de verdade. Lidei com raiva, com frustração, com a ganância que me consumiu. E finalmente entendi. Vocês não eram o problema. Eu era. Eu os tratei como fardo quando vocês me deram tudo. Eu joguei fora décadas de amor por causa de dinheiro que nem era tão importante assim. Destruí minha própria família. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Mas preciso que saibam. Me arrependo. Profundamente. Todos os dias. Quando sair daqui, se tudo correr bem, em 10 meses, quero reconstruir minha vida. Ser uma pessoa melhor. Não sei se vocês vão querer me ver. Não sei se conseguirei olhar no espelho depois de tudo que fiz. Mas quero tentar ser o filho que vocês mereciam. Mesmo que tarde. E para Ana, obrigado por fazer o que eu deveria ter feito, por cuidar deles quando eu os abandonei. Você é a melhor pessoa do que eu jamais fui. Com vergonha e arrependimento. Bruno. Helena leu a carta 3 vezes, lágrimas escorrendo. Francisco ficou em silêncio por longos minutos. Você acha que é sincero? Helena finalmente perguntou. Não sei, Francisco admitiu. Quero acreditar, mas... depois de tudo... E se for... Helena olhou para os dois. E se ele realmente mudou? A gente nega uma segunda chance. Ele quase sequestrou o Lucas. Ana lembrou, a voz dura. Ele ameaçou meu filho. Eu sei, e não estou dizendo para esquecer isso. Só estou dizendo... Perdão não significa esquecer. Significa liberar a raiva que nos machuca. Você quer vê-lo quando ele sair? Francisco perguntou à esposa. Não sei. Pergunta de novo daqui 10 meses. Era a resposta justa. A carta ficou guardada numa gaveta. Ninguém falava muito sobre ela, mas todos pensavam. Os meses passaram. Lucas fez 3 anos. Ana foi promovida de novo. Francisco e Helena comemoraram bodas de ouro atrasadas. Nunca tinham comemorado direito. E então chegou a notícia. Bruno tinha sido solto. Bom comportamento. Prisão cumprida. Durante 2 semanas todos ficaram em alerta. Mas nada aconteceu. Sem visitas, sem ligações, sem ameaças. Talvez ele tenha seguido em frente. Ana disse, esperançosa. Foi Dona Aparecida quem trouxe notícias. Vocês não vão acreditar, ela disse, chegando na casa num sábado. Vocês sabem onde o Bruno está trabalhando? Onde? Num abrigo de idosos, como voluntário. Silêncio absoluto. Voluntário? Francisco repetiu, incrédulo. Falei com a coordenadora de lá. Uma amiga minha trabalha no lugar. Ela disse que ele apareceu há 1 mês, pedindo para ajudar. Disse que tinha feito coisas horríveis com os próprios pais e queria se redimir ajudando outros idosos. E ela deixou? Ana estava chocada. Checou os antecedentes dele, viu que cumpriu pena, viu que fez terapia, decidiu dar uma chance. E aparentemente, ele é bom. Paciente, carinhoso, dedicado. Helena cobriu a boca com as mãos. Ele mudou mesmo? Não sei, mas parece que está tentando. Eu quero vê-lo, Helena decidiu de repente. Helena, Francisco começou. Preciso ver com meus próprios olhos se é real ou não. No fim, os 3 foram. Ana, Francisco e Helena. Deixaram Lucas com Dona Aparecida. O abrigo ficava no outro lado da cidade. Era lugar simples, mas limpo, bem cuidado. A coordenadora os recebeu. Vocês são a família do Bruno? Somos os pais, Francisco disse. Ele sabe que estamos aqui? Não, mas ele está no jardim com os residentes. Posso levá-los. O jardim era bonito. Algumas árvores, bancos, flores, e lá estava ele. Bruno tinha 37 anos agora, mas parecia mais velho. Cabelos com fios brancos prematuros, rosto mais magro, olheiras permanentes. Estava ajudando um senhor idoso a caminhar com o andador. Paciência infinita, sorriso gentil. Quando viu os pais e Ana, congelou. O idoso que estava ajudando percebeu.
Bruno, você está bem? Estou. Com licença, seu Mário. Ele ajudou o homem a sentar num banco e caminhou lentamente até os três. Parou a 3 metros, como se não ousasse chegar mais perto. Oi, foi tudo o que conseguiu dizer. Oi, Helena respondeu, voz trêmula. Ficaram ali, os 4, sem saber o que dizer. Foi Bruno quem quebrou o silêncio. Vocês receberam minha carta? Recebemos, Francisco confirmou. E vieram, por quê? Para ver se era verdade, se você realmente mudou. Bruno olhou para as próprias mãos. Estou tentando. Não sei se consigo apagar o que fiz, mas estou tentando ser melhor. Por quê? Ana perguntou, a voz dura. Por culpa? Por medo? Ou porque realmente entendeu? Os 3. Mas principalmente porque ele olhou para os pais. Porque finalmente entendi o que perdi. Não a casa, não o dinheiro. Vocês. Perdi vocês. E foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Helena começou a chorar. Francisco segurou a mão dela. Não estou pedindo perdão agora, Bruno continuou. Sei que não mereço. Mas talvez, com o tempo, eu possa provar que mudei. Que mereço pelo menos, não sei, uma conversa de vez em quando. Helena olhou para Francisco, depois para Ana. Ana assentiu levemente. A decisão não era dela, era dos pais dele. Uma conversa, Francisco disse finalmente. Às vezes, com supervisão. E só enquanto você provar que mudou de verdade. É mais do que mereço, Bruno sussurrou. Eles não se abraçaram, não houve reconciliação dramática, mas houve um primeiro passo. Minúsculo, mas um passo. Quando voltaram para casa naquela noite, Lucas estava dormindo no colo de Dona Aparecida. E então, ela perguntou. Ele está tentando, Helena disse. Se vai conseguir, só o tempo dirá. O filho deles está mudando mesmo? Ou é manipulação? E o que o futuro reserva para essa família? 6 meses depois daquele primeiro encontro. Bruno continuava trabalhando no abrigo. Mandava mensagens ocasionais para os pais. Nada invasivo, apenas "Oi, como estão?" ou "Vi uma receita e lembrei da comida da mãe." Helena respondia às vezes. Francisco, mais raramente. Ana não tinha contato direto com ele e preferia assim. Mas a grande mudança veio numa terça à noite. Francisco passou mal, dor no peito, suor frio, dificuldade para respirar. Ana e Helena o levaram correndo para o hospital. Infarto. Pequeno, graças a Deus, chegaram a tempo, mas assustador. Vai precisar fazer cateterismo, o médico explicou. Colocar 2 estentes. É procedimento relativamente simples, mas tem riscos. Francisco, na maca, segurou a mão de Helena. Vai ficar tudo bem. Tem que ficar, Helena chorou. Não posso te perder agora, não depois de tudo que passamos. A cirurgia foi marcada para 2 dias depois. Nesse meio tempo, Helena mal saiu do lado do marido. Ana fazia turnos, ia trabalhar e voltava correndo. Foi Helena quem sugeriu. A gente devia avisar o Bruno. Por quê? Francisco perguntou, fraco na cama do hospital. Porque ele ainda é seu filho, e você vai fazer uma cirurgia. Se algo der errado, ele merece saber. Francisco ficou em silêncio por um longo momento. Tudo bem, avisa. Helena mandou mensagem. Simples. Seu pai teve infarto. Vai fazer cirurgia quinta-feira às 14 horas. Achei que você devia saber. A resposta veio em menos de 1 minuto. Estarei aí. Na quinta-feira, quando Ana e Helena chegaram no hospital, Bruno já estava na sala de espera. Parecia não ter dormido. Roupa amarrotada, cabelo bagunçado, olhos vermelhos. Como ele está? Foi a primeira coisa que perguntou. Estável. A cirurgia é em 1 hora. Helena se sentou ao lado dele, mantendo distância respeitosa. Posso vê-lo antes? Helena olhou para Ana. Ana deu de ombros. Não era decisão dela. Pode, mas só 5 minutos. Ele precisa de calma. Bruno entrou no quarto. Francisco estava deitado, conectado a monitores, mas acordado. Oi, pai. Oi, filho. Ficaram se olhando por um longo momento. Bruno engoliu seco. Eu só queria dizer que não importa o que aconteça hoje. Eu sinto muito. Por tudo.
Você e a mãe não mereciam nada do que fiz. Eu sei. E se eu pudesse voltar no tempo... Não pode. Francisco o cortou, mas sem raiva. Ninguém pode. Só podemos seguir em frente. Como? Sendo melhor hoje do que fomos ontem. Bruno assentiu, lágrimas escorrendo. Te amo, pai. Nunca deixei de amar. Só esqueci por um tempo. Eu sei, filho. Eu sei. Foram 5 minutos de conversa, mas foram 5 minutos que começaram a cicatrizar feridas de anos. A cirurgia durou 3 horas. Ana, Helena e Bruno esperaram juntos, em silêncio na maior parte do tempo, mas juntos. Quando o médico saiu e disse "correu tudo bem", os 3 desabaram em lágrimas de alívio. Bruno não tentou abraçar ninguém, apenas sussurrou "graças a Deus" e saiu discretamente. Mas no dia seguinte ele voltou, com flores para Helena e uma revista de palavras cruzadas que Francisco gostava. E no outro dia, e no outro. Durante a semana de recuperação de Francisco, Bruno apareceu todos os dias, sempre respeitoso, sempre mantendo distância, mas presente. Ele tá tentando mesmo, Helena comentou com Ana. Você vê isso, né? Vejo, Ana admitiu, mas ainda não confio completamente. Nem eu, mas talvez a gente não precise confiar completamente ainda, só o suficiente para dar uma chance. Quando Francisco teve alta, Bruno ofereceu ajuda. Posso levar vocês para casa, ou buscar remédios, ou qualquer coisa. Você trabalha hoje? Francisco perguntou. Tirei folga. Então vem jantar com a gente. Em casa. Foi a primeira vez em quase 3 anos que Bruno entrou numa casa onde os pais estavam. Não era a casa da infância dele. Aquela tinha sido vendida. Era o sobrado da padaria, que ele nunca tinha visto. É aconchegante, ele comentou, olhando ao redor. É lar. Helena corrigiu. O jantar foi estranho no começo. Lucas, que tinha quase 4 anos, não sabia quem era aquele homem. Ficou tímido. Oi, campeão, Bruno disse suavemente. Você gosta de carrinho? Lucas assentiu. Eu também gostava quando era pequeno. Devagar, Lucas foi se aproximando. No fim do jantar, estava mostrando todos os brinquedos para Bruno. Ele é bom com crianças. Helena observou para Ana. É? Mas não esqueço que ele ameaçou o Lucas. Nem eu. Mas olha ele agora. Tentando. Depois daquele jantar virou rotina. Uma vez por semana, Bruno vinha jantar. Sempre trazia algo. Sobremesa, fruta, algum presente pequeno para Lucas. Nunca pedia nada. Nunca cobrava. Apenas estava presente. 3 meses depois, Francisco teve uma recaída. Nada sério, mas precisou voltar para o hospital por 2 dias. Bruno foi todos os dias. E foi ele quem sugeriu. Pai, você precisa fazer acompanhamento melhor. Cardiologista particular é caro, mas eu posso ajudar. Estou guardando dinheiro. Você não precisa. Preciso. Deixa eu fazer isso. Por favor. Francisco aceitou. E Bruno pagou as consultas e os exames. Sem reclamar, sem cobrar. Ele mudou. Francisco disse para Helena uma noite. De verdade. Não é sua culpa. É genuíno. Eu sei. Mas ainda dói. Sabe, dói lembrar do que ele foi. Mas se a gente não conseguir ver quem ele tá tentando ser, a gente fica preso no passado. Era verdade. Difícil, mas verdade. 1 ano depois do infarto de Francisco, eles fizeram um jantar de celebração. 1 ano de vida extra. Helena brindou. Bruno estava lá. E, pela primeira vez, Ana o viu realmente sorrir. Não um sorriso de culpa ou vergonha. Sorriso genuíno. Obrigado, ele disse no fim da noite, por me darem uma chance. Não mereciam ter que fazer isso. Família dá chances, Helena disse, mesmo quando dói. Mas eu destruí a família. Não, Francisco corrigiu. Você destruiu a antiga família. Mas famílias podem ser reconstruídas. Diferentes, mas ainda famílias. Ana, observando a cena, pensou, talvez perdão não fosse sobre esquecer. Fosse sobre escolher não deixar o passado envenenar o futuro. Ela ainda tinha cicatrizes, ainda tinha medo de Bruno às vezes, mas via o esforço, via a mudança. E talvez isso fosse suficiente. Por enquanto. Bruno finalmente está sendo o filho que deveria ter sido, ou ainda tem armadilhas pelo caminho. 5 anos depois. Lucas tinha 8 anos. Ia bem na escola, adorava futebol, e chamava Bruno de tio Bruno.
Não sabia toda a história. Era novo demais ainda. Um dia saberiam contar, mas não hoje. Ana tinha 28 anos e estava noiva de Rafael. O casamento seria em 3 meses. Pequeno, simples, mas significativo. Francisco tinha 82 anos. O coração tinha dado alguns sustos ao longo dos anos, mas ele continuava firme. Ainda fazia bicos ocasionais, mais por teimosia que por necessidade. Helena tinha 80. Tinha reduzido o ritmo das marmitas, mas ainda cozinhava para prazer, principalmente nos domingos, quando todos se reuniam. E Bruno tinha 42 anos. Ainda trabalhava no abrigo de idosos, agora como coordenador. Tinha virado referência em cuidados geriátricos. Dava palestras sobre como ele tinha sido o filho que abandonou os pais e encontrou redenção cuidando de outros idosos. É estranho, ele comentou num desses domingos, como o pior erro da minha vida me levou ao propósito da minha vida. Como assim? Ana perguntou. Eles tinham chegado num ponto onde podiam conversar. Não eram próximos, provavelmente nunca seriam, mas havia respeito. Quando eu abandonei meus pais, eu estava vazio. Raivoso, sim, mas principalmente vazio. Achei que dinheiro ia preencher esse vazio. Não preencheu. Na prisão comecei a trabalhar com presos de idosos. E ali eu encontrei, não sei, propósito. Via neles meus pais. Via como eu tinha sido cruel. E agora? Agora acordo todo dia e tento compensar. Cada idoso que ajudo é como se estivesse ajudando meus pais. Sei que não apaga o que fiz, mas constrói algo novo, Francisco completou. E isso importa. Naquele domingo específico, tinha uma razão especial para o almoço em família. Dona Aparecida tinha convocado todos. Tenho um anúncio, ela disse, esperando todos estarem sentados. Aos 73 anos, ela continuava ativa e organizadíssima. Vocês sabem que há 5 anos a gente criou aquele fundo para ajudar idosos abandonados. Começou com os 20 mil reais que vocês doaram. Ela olhou para Francisco e Helena. Bom, com doações, eventos e muita divulgação, o fundo cresceu. Hoje temos 280 mil reais. Exclamações de surpresa ao redor da mesa. E quero propor algo. Criar oficialmente uma ONG. Casa Ana e Helena. Silêncio. Casa o quê? Helena perguntou emocionada. Casa Ana e Helena, em homenagem a vocês 3. Ana, que acolheu, Helena e Francisco, que foram acolhidos. Uma casa que oferece abrigo temporário, assistência jurídica e suporte para idosos abandonados. Isso é real? Ana estava chorando. Muito real. Tenho aqui, Dona Aparecida puxou uma pasta, os documentos preliminares. Se vocês toparem emprestar seus nomes, podemos oficializar em 2 meses. Topar? Claro que topamos! Helena se levantou para abraçar Dona Aparecida. E assim nasceu a Casa Ana e Helena. Nos meses seguintes, enquanto Ana planejava o casamento, a ONG tomava forma. Alugaram uma casa grande no centro, 5 quartos. Poderia acolher até 12 idosos temporariamente. Bruno ofereceu trabalhar lá como voluntário nas folgas. Se vocês quiserem, claro. Entendo se não. Queremos, Helena disse. Você tem experiência. E além do mais, é hora de você usar suas habilidades para o bem. O casamento de Ana e Rafael foi lindo. Simples, no jardim da casa, mas lindo. Lucas foi o pajem, orgulhoso no terninho pequeno. Francisco e Helena entraram com Ana. Os 2, juntos, como pais que ela nunca teve de sangue, mas ganhou de coração. Quem entrega essa noiva? O celebrante perguntou, sorrindo. Nós, disseram juntos, sua família. Não tinha olho seco. 2 anos depois, Ana deu à luz uma menina, Maria Helena, nome em homenagem à avó que tinha ganhado de coração. É linda, Helena chorou, segurando a netinha no colo. Perfeita. Assim como você, Ana disse, apertando a mão da mulher que tinha salvado sua vida, tanto quanto ela tinha salvado dela. Francisco estava ao lado, observando. Aos 84 anos, ele tinha desacelerado bastante. Não trabalhava mais. Passava os dias lendo, cuidando de plantas, vendo os netos crescerem, Lucas e agora a pequena Maria. Você está feliz, Chico? Helena perguntou uma noite, deitados na cama que dividiam há 57 anos. Estou incrivelmente feliz. Você? Também. Sabe por quê? Por quê? Porque a gente sobreviveu. A gente foi jogado fora, abandonado, deixado para morrer.
E a gente sobreviveu. E mais que isso, a gente tá feliz. Graças a Ana. Graças ao destino que colocou a Ana no nosso caminho. Eles ficaram em silêncio confortável. O tipo de silêncio que só décadas juntos proporcionam. A casa Ana e Helena prosperou. Em 3 anos, ajudou 47 idosos em situação de abandono. Alguns se reconciliaram com famílias. Outros encontraram novos lares. Todos recuperaram dignidade. Bruno se tornou diretor voluntário. Sua história, de vilão a redentor, inspirava doações e voluntários. Ele dava palestras, aparecia em programas locais, usava sua vergonha passada para criar mudança presente. Você acha que se redimiu? Ana perguntou numa dessas palestras que assistiu. Não completamente. Não sei se é possível, mas tento todo dia. Acho que é o máximo que qualquer um pode fazer. Quando Lucas fez 12 anos, Ana e Rafael finalmente contaram a história toda. Como sua mãe tinha encontrado um casal de idosos abandonado num ponto de ônibus, como tinha acolhido eles, como tinham se tornado família. Uau, Lucas disse. Então vovó Lena e vovô Chico não são minha família de sangue. Não, mas são minha família de verdade. Sim. Legal. Melhor ainda. Ele sorriu. Porque eu os escolheria de qualquer jeito. Era a resposta perfeita. Francisco faleceu aos 87 anos, pacificamente, dormindo, depois de um dia inteiro brincando com os bisnetos. Lucas tinha 18, Maria Helena 8 e Rafael Júnior 3. O funeral foi enorme, centenas de pessoas. Idosos que ele tinha ajudado pela casa Ana e Helena, vizinhos, amigos, família. Bruno estava lá, chorou como criança. Eu desperdicei tanto tempo sendo o filho errado. Mas você se tornou o filho certo, Helena disse, abraçando-o. No final, você se tornou. 1 ano depois, Helena o seguiu. Não por doença, por vontade. Já fiquei tempo demais sem meu Chico, ela dizia nas últimas semanas. Morreu cercada por Ana, Bruno, Lucas, Maria, Rafael e dezenas de netos que tinha colecionado ao longo dos anos. Suas últimas palavras foram: obrigada, Ana, por tudo. Eu que agradeço, vovó, por ter me ensinado o que é família de verdade. Hoje, Ana tem 38 anos. A casa Ana e Helena continua funcionando, agora uma referência nacional. Já ajudou mais de 300 idosos em situação de abandono. Bruno tem 52. Nunca se casou de novo, nunca teve filhos próprios. Meus filhos são os idosos que cuido, ele diz. Carrega uma foto dos pais na carteira. Olha para ela todo dia. Lucas tem 18, começando faculdade. Quer ser assistente social. Vou continuar o legado da minha família. E às vezes Ana passa por aquele ponto de ônibus, o mesmo onde encontrou Francisco e Helena há 15 anos. Sempre para, sempre lembra. E sempre agradece por ter feito a escolha certa naquela manhã gelada. A escolha de parar, de ajudar, de acolher. Porque no final, somos definidos não pelo que temos ou de onde viemos. Somos definidos pelo que fazemos quando ninguém está olhando. Pelo amor que damos quando não somos obrigados. Pela família que escolhemos quando o sangue não foi suficiente. E Ana tinha escolhido certo. Para sempre. E aí? Essa história tocou seu coração? Se você se emocionou, se você acredita que bondade ainda pode mudar o mundo, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha essa história.